Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. A gente, até agora, a gente estava falando muito sobre eletrodinâmica, né? E agora nós vamos começar aí a eletroestática, né? Eletroestática, como o próprio nome diz, né, gente? Nós vamos falar aí a respeito de cargas em repouso, né? E primeiro nós vamos ver alguns conceitos, né, para poder trabalhar com isso, tá? Então, um primeiro conceito aí, né, gente, para a gente começar a conhecer as cargas, né, nós vamos falar aí a respeito de eletrização, tá? Nós sabemos, tá, gente, que toda a matéria é composta aí por átomos, né? E os átomos, eles têm no seu núcleo, eles têm prótons e nêutrons, né? E na sua eletrosfera, eles vão ter aí os elétrons, tá ok? Prótons carga positiva, né? Ó, e os elétrons carga negativa. Nós falamos que a carga elétrica de um próton, nós falamos que é mais E. Esse E, tá, gente, é o que a gente chama aí de carga elementar, tá? Ou seja, a carga de uma partícula, né? Tá? De um próton aí no caso. Tá? Então essa carga ela tem esse valor, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então você vê que ela tem, óbvio, né, gente, uma carga bem pequenininha, né? 10 a menos 19, tá certo? Para a gente ter uma carga de 1 coulomb, eu teria que ter 6,25 vezes 10 elevado a 18 prótons ou elétrons, né? Prótons para ter a carga positiva, elétrons para ter essa carga negativa. Então imagine, tá, gente? Então nós necessitamos aí de uma quantidade de carga elementar muito grande para a gente se ter aí uma carga de 1 coulomb, né? Tá? Pessoal, coisas importantes aqui para vocês, tá? Eu destaquei aqui, ó. Nós temos o milicoulomb, o microcoulomb, o nanocoulomb e o picocoulomb com os seus valores, tá certo? A gente já utilizou isso daqui, só recordando aí com vocês, né? Para vocês não esquecerem aí de quanto que vale cada uma dessas partículas aí, né? Desses submúltiplos que a gente fala, né? Ó, dos coulombs aí, tá? Então, gente, por exemplo, né? Ó, se eu queria determinar aí, né? A quantidade de carga que um corpo vai ter, né? Eu vou ter que pegar um número de elétrons, tá, gente? Um número de prótons, né, em excesso, um número de elétrons, enfim, e multiplicar pela carga elementar, tá certo? Esse número, tá, gente? Isso daqui é um número inteiro, né? O n vai ser aí um valor inteiro, porque é um número de partículas, tá ok? Então, é só a gente pegar esse valor, multiplicar pela carga elementar e eu vou ter aí a quantidade de carga que vai ter esse corpo aí, tá bom? Então tá aí para vocês aí, ó, o que vem a ser cada um deles, né? Carga elementar, sempre esse valor, negativo para o elétron, positivo para o próton, tá ok? Pessoal, o que seria um corpo eletrizado, né? Como eu falei para vocês, tá, gente? O próton e o elétron, ele tem aí a mesma carga, tá? Só que um positivo, outro negativo. O que seria um corpo neutro? Corpo neutro, pessoal, seria um corpo que tem o mesmo número de prótons igual ao número de elétrons, tá certo? E um corpo eletrizado positivamente? Ele tem um número de prótons maior do que o número de elétrons. Lembrando, pessoal, né? Eu falei para vocês que os prótons eles estão no núcleo atômico. Não tem como a gente tirar um próton do núcleo atômico, tá, gente? Em um processo normal, tá? A gente teria que fazer aí uma fissão nuclear aí, né? Tá? Um processo nuclear para mexer no núcleo atômico. Então, quando eu falo que um corpo está carregado, né, eletrizado
positivamente, quer dizer o quê? Que ele está com falta de elétrons, tá certo? Então é um corpo, ó, que perdeu elétrons, tá? E um corpo carregado negativamente quer dizer que ele tem excesso de elétrons, tá? Então é um corpo aí que ganhou, recebeu, né, ó, elétrons. Tá? Então percebam que eu não falo, né, o corpo ganhou prótons, tá? Porque não tem como o corpo receber prótons, porque o próton ele está preso lá no núcleo atômico, tá ok? Então, ó, prestem muita atenção nesse detalhe, tá, gente? Para questões teóricas, né? Que um corpo carregado positivamente é um corpo que perdeu elétrons, então ele acaba tendo um número de prótons maior do que o de elétrons. E um corpo eletrizado negativamente, ó, ele ganhou elétrons, então o número de prótons dele é menor do que o número de elétrons, né? Ó. Então, ou seja, ele tem mais carga negativa do que carga positiva, certo? Bom, pessoal, condutores e isolantes, né? Eu acho que vocês já têm aí uma ideia, né, do que sejam materiais condutores e isolantes, né? Os condutores, né, são materiais que deixam a passagem, né, livre entre cargas elétricas, tal. Então as cargas elétricas podem circular sobre eles e os materiais isolantes não, tá? Eles podem até receber uma carga elétrica, tá, gente? Mas essa carga elétrica fica concentrada naquele ponto que recebeu, tá? Ela não fica circulando por esse corpo, porque ele é um material isolante elétrico, tá? Então, ó, a maioria dos metais e gases ionizados são exemplos de materiais condutores. Plástico, borracha são exemplos de materiais maus condutores. Por isso que é muito utilizado, né, gente, em materiais, em ferramentas, né, cabo de plástico, né, borracha, exatamente, né, para deixar a pessoa isolada de eletricidade, né, evitar, né, dificultar aí que a pessoa sofra uma descarga elétrica aí, tá bom? Bom, primeiro exercício aqui, tá, gente, ó, um corpo com uma carga negativa, ó, menos 1,6 vezes 10 a menos 19, sendo a carga elementar, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19, determine o número de elétrons em excesso ou falta. Pessoal, se esse corpo está carregado negativamente, então quer dizer o quê? Que ele tem mais carga negativa, ó, então ele tem excesso de elétrons, tá? Ele tem excesso de elétrons. E aí quer saber o número de elétrons, tá? Nós vamos utilizar essa fórmula aqui da carga. Eu tenho aqui o valor do Q. A carga é negativa. 1,6 vezes 10 a menos 10, né? E o E é a carga elementar. Carga elementar vale essa daqui, tá, gente? No caso, como ele tem excesso de elétrons, eu vou utilizar a carga do elétron, né? A carga do elétron, ela tem esse valor, só que negativa, né? Ó. Carga do próton tem esse mesmo valor positivo, certo? Então aí, ó, vai ficar 10 menos 10 dividido por 10 elevado a menos 19. Tá, ó. Eu já vou cancelar esse 1,6, né? Tá? Então vai ficar um número de elétrons de 10 elevado a 9. 10 elevado a 9 elétrons a mais do que os prótons, tá certo? Então esse daí é o número de elétrons que tem a mais, ok? 1 bilhão de elétrons a mais aí. Pessoal, e aí nós vamos aí para os processos de eletrização, tá? Ó. Primeiro, gente, ó,
Os corpos, eles têm uma tendência a serem neutros, tá? Ó, ter o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, tá? Agora, né, se o corpo ele está carregado, a gente tem algumas situações aí, né? Vai acontecer aí uma força. Vamos supor que eu tenha duas cargas, tá, gente? Cargas carregadas. Vai acontecer aqui uma força. Se elas tiverem cargas, sinais contrários, vai ser uma força de atração. Tá certo? Se eu aumentar a distância entre essas cargas, tá, gente? Essa força aí acaba diminuindo. Tá ok? Da mesma maneira, se eu aproximar as cargas, essa força aumenta. Né? Então, ó, cargas de sinais contrários têm uma força de atração, cargas de sinais iguais, força de repulsão, uma repele a outra, tá certo? Tanto faz ser as duas positivas ou as duas negativas, tá? Tem força de repulsão, tá ok? E às vezes, tá, gente, a gente representa esses vetores aqui, né? Porque como um é a reação do outro, tal, às vezes a gente pode colocar aqui um sinal negativo, né? Para indicar aí a reação, tá bom? Bom, continuando aí, gente. Processos de eletrização. Eletrização por atrito, né? Eletrização por atrito seria você pegar um determinado pano, por exemplo, você tem aqui uma esfera de metal, você pega aqui, por exemplo, né, um pano de lã e você esfrega ele, né, ó, o metal, você esfrega com esse pano de lã. A partir do momento, tá, gente, que a gente cria esse atrito entre os corpos, tá? Tem que ser corpos diferentes, tá, gente? Às vezes a gente fala assim, né? Ah, então quer dizer que se eu for atritar a minha mão, vai passar a carga, né? Uma carga, um corpo vai ficar positivo, outro negativo? Não. Não, porque as nossas mãos, mesmo material. Tem que ser materiais diferentes, tá ok? Então, ó, a lã, ela atritando, tá, gente? O que vai acontecer? A lã, ela vai perder elétrons, o metal vai adquirir os elétrons, certo? E aí, ó, elas vão ficar carregados, os dois corpos, com sinal contrário, tá certo? Então, na eletrização por atrito, gente, os corpos ficam com sinais contrários, tá? Porque um vai passar aí elétrons para o outro, então um vai ficar positivo, perdeu elétrons, e o outro vai ficar negativo, que recebeu os elétrons aí, tá certo? Então, um detalhe muito importante, tá, gente? Nesse processo de eletrização por atrito, os corpos ficam com sinais contrários, tá ok? Pessoal, tem determinados corpos que têm uma tendência, né, a ficar negativo, como você viu aqui, ó, metal. Tá, ó. Eu estou atritando metal com lã. Então, o metal ele tem uma tendência para ficar mais negativo do que a lã. Tá certo? Então, por isso que ficou essa configuração aqui, ó. Aqui a gente fala, tá, gente? Na química a gente comenta, né, ó, a respeito da facilidade, vamos dizer, dos corpos aí de adquirir cargas elétricas, né? Ó. Isso aqui é uma série triboelétrica que nós dizemos, tá? Então, ó, se você for atritar lã com vidro, ó, o vidro ele tem uma tendência de ficar mais positivo do que a lã. Então, você atritando lã com vidro, a lã que ia ficar negativa, tá, gente? O vidro iria ficar positivo, tá ok? Então, ó, essa seta aqui só para a gente conhecer aí alguns elementos, né? Ó, atritando com outros, como é que ficaria aí as cargas deles, tá certo? Pessoal, eletrização por contato, né? Então vamos dizer, eu tinha um determinado corpo, ele estava carregado positivamente, né? E aí eu vou colocar ele em contato com esse corpo aqui que inicialmente estava neutro, tá? Então durante o contato, gente, o que vai acontecendo?
Como esse corpo aqui ele está excessivamente positivo, ele está com falta de elétrons, tá? Então aí o que acontece? Quando coloca em contato com esse corpo, o que vai acontecer? Os elétrons daqui vai passar para cá. Passando para cá, esse corpo ele vai ficando menos positivo. E esse corpo aqui que perdeu elétrons vai ficando positivo também, certo? Depois de um certo tempo, o que vai acontecer? Eles vão ter aí a mesma quantidade de carga, tá? Eles vão dividir aquela carga positiva que eles tinham, tá certo? Vamos dizer que tinha 2 coulombs positivo, ó, vai ficar 1 coulomb para cada um, tá? Se os corpos forem iguais, idênticos aí, tá? Vai ficar 1 coulomb para cada um, os dois ficaram positivos aí, tá certo? Depois que eles trocaram as cargas, né, gente? Você pode afastar, ele vai permanecer aí com essas cargas positivas aí, tá bom? Pessoal, esse daqui é um símbolo de ligação à Terra. Qualquer corpo, tá, gente? Olha lá, corpo eletrizado, quando colocado em contato com a Terra, torna-se neutro. Então, gente, independente da carga desse corpo, tá, gente? Não dá para a gente fazer uma comparação com a carga da Terra, tá? Então, ó, encostou na Terra, esse corpo aí, ele vai ficar neutro, certo? Inclusive nas ligações residenciais, né? Fazem essa ligação Terra exatamente para proteger a residência, né? De uma sobrecarga, enfim, tá? Então, qualquer carga eletrostática, né, ó, vai ser descarregada na Terra, evitando também de tomar choques aí, né? Bom, exemplo, tá, gente? 3 esferas condutoras idênticas A, B e C. A primeira está eletrizada com uma carga Q. Vamos dizer aqui, ó, essa daqui é a esfera A e ela tem uma carga Q. Aqui não tem sinal, né? Ó. Então, positiva, né? E as outras duas estão neutras. Tá ok. Então tenho a B e a C, elas estão neutras. Encosta-se a esfera A em B. Então vamos lá, gente, ó. Encosta-se a esfera A na esfera B. O que vai acontecer, gente? Essa carga aqui, ela vai ficar dividida por 2. Então vai ficar, ó, meio Q para o A, meio Q para o B. Depois que afastar, gente, elas vão permanecer com esse valor, tá, gente? Meio Q para cada uma. Então tá. Encostou a esfera A em B, é desfeito esse contato, encosta-se a esfera B em C. Agora eu vou encostar a B, que agora ela está com uma carga Q sobre 2, né? Ó. Eu vou encostar na C que está neutra, né? Então o que vai acontecer, gente? Ó, essa carga que vale Q sobre 2, ela vai dividir pelas duas, tá? Então vai ficar Q sobre 4 para cada uma delas aí. Tá? Então, ó, qual a carga de cada uma delas ao final do processo? A A ficou com Q sobre 2, a B e a C, Q sobre 4. Tá? Ao final desse processo aí. Tudo bem, gente? Então, quando a gente fala, né, de contato aí entre as cargas, tá, gente? Nós podemos falar até, pensar assim, que a soma das cargas antes do contato, ela tem que ser igual à soma das cargas depois do contato, certo? Isso daí, tá, gente, vem o princípio de conservação de carga elétrica, né, ó, tá? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Ó. Então, vamos ver, eu tenho que manter essa quantidade de carga. Então, se eu tivesse aqui diversas cargas, tá, gente? Mais Q, mais 3Q, mais 8Q, né? Você soma todas essas cargas antes do contato e depois do contato tem que ter essa quantidade. Então, ou seja, se eu somar aqui, ó, Q sobre 4 mais Q sobre 4 dá Q sobre 2. Q sobre 2 mais Q sobre 2 dá 1, tá?
Então, ou seja, eu somando as cargas depois do contato, ó, tem que dar o valor da carga antes do contato, certo? Mais um processo aí, gente. Deixa eu pegar minha folhinha aqui que caiu. Mais um processo aí. Eletrização por indução. Pessoal, eletrização por indução, né? Nós temos um corpo que a gente chama aí o corpo indutor. O que é o corpo indutor, gente? Aqui nós não temos contato, tá certo? Nós não temos contato. Vocês lembram lá que eu falei que na eletrização por atrito, elas adquirem cargas de sinais opostos. Na eletrização por contato, adquire cargas com o mesmo sinal, né? E aqui, gente, eletrização por indução, o que acontece? Esse corpo aqui que ele está positivo, ó, ele só aproxima desse corpo que ele pode estar inicialmente, ele pode estar neutro, tá? E aí, gente, o que vai acontecer, né? Ele vai induzir, por isso que fala eletrização por indução, ele vai induzir, ó, positivo não atrai negativo? Atrai, né? Ó. Então ele vai induzir cargas negativas para ficarem próximas dele. E ao mesmo tempo ele vai repelir, né? Ó, tá? Então do lado direito, como os elétrons vieram para cá, ficou positivo. Do lado esquerdo ficou negativo, tá? Isso daqui, tá, gente, serve para soluções também, né? Ó. Se você tiver uma solução e você chegar aqui com uma carga positiva, um indutor aqui, ó, mesma coisa, tá, gente? Ó, vai acontecer aí também, ó, cargas negativas próximas a ele, cargas positivas afastadas dele, né? E se eu tiver um corpo aqui que estão ligados aí por um fio, por exemplo aqui, ó, nessa situação. O corpo positivo, o indutor, aproximando disso daqui, o que ele vai fazer? Vai fazer os elétrons daqui passar para cá, né? E, consequentemente, né, ó, essa esfera aqui acaba ficando positiva, porque perdeu os elétrons, e essa daqui acaba ficando negativa, porque recebeu os elétrons. Tá certo? Às vezes, pessoal, na indução, utiliza-se o fio terra. Então aqui o que acontece, gente? Ó, vamos dizer que esse corpo ele estava neutro. Quando chegou esse corpo indutor aqui, ó, positivo, ele vai atrair os elétrons. E aí, gente, o que vai acontecer? Ó? Se você fizer uma ligação com a Terra, os elétrons da Terra vai subir aqui, ó, e vai deixar esse corpo negativo, ó, porque ele vai ficar recebendo, né, ó, cargas negativas. Tá? Se você desfaz esse contato com a Terra e depois afasta esse corpo, ó, como ele recebeu cargas negativas da Terra, ele vai permanecer negativo aí, tá? Então, ó, o Terra é cortado na presença do indutor, restando o corpo B induzido, né? Aí o corpo B ficou induzido aí, no caso, com carga negativa, certo? Pessoal, eu já falei para vocês, carga positiva, eles atraem carga negativa. Não é isso? E repele carga positiva. Então vamos dizer, se eu tiver um corpo aqui, né, que ele foi induzido, o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter uma força de atração, vou ter uma força de repulsão. Só que essa força de atração, gente, é uma força maior. Por quê? Porque está numa distância menor. Tá, ó. O outro lado que está positivo, tá, gente? Então ele está atuando uma força de repulsão aqui, mas olha a distância, gente, é uma distância maior. Então, consequentemente, essa força de repulsão é menor, tá certo? Então, ó, nós falamos, tá, gente, que nesse processo de indução, ó,
predomina a força atrativa, tá? Ó. Se eu fosse fazer uma comparação com vetores, seria assim, ó. Uma força de repulsão pequenininha para cá, tá? Ó, e uma força de atração, ó, bem maior, tá, gente? Por quê? Porque aqui está mais próximo, né, gente? Tá certo? Então, por isso que eles falam que predomina a força atrativa aí. Ok? Pessoal, um exemplo aqui, tá? Ó. Os corpos B1 e B2, idênticos e condutores, estão ligados por uma barra rígida, condutora. Nas aproximações representadas nas figuras abaixo, em que caso os corpos B1 e B2 ficarão eletrizados após serem afastados de A? Né? Gente, o que acontece aqui? Né? Esse corpo A, vamos dizer que ele está carregado positivamente. Tá? Deixa eu colocar aqui algumas cargas aqui nele. Ó. Vamos dizer que ele está carregado positivamente aí. Pessoal, o que acontece? Se ele for aproximado das duas esferas nessa configuração aqui, ó, carga positiva atrai carga negativa. Ó. Então o lado de cá iria ficar negativo e o outro lado, pessoal, iria ficar positivo, ó, com falta de elétrons aí, né? Certo? Só que daí o que acontece? Quando esse corpo A indutor ele se afastar, como está no mesmo corpo isso daqui, gente, elas vão misturar as cargas de novo, vai voltar aí para a condição de corpo neutro. Agora, se eu for ver essa situação aqui, ó, vamos dizer aqui que eu tenho as cargas positivas, esse meu corpo aí, o indutor, né? Ele vai induzir cargas negativas, só que nesse caso, gente, ó, as cargas negativas desse corpo vai passar para cá, ó. Então esse corpo aqui, ó, ele vai ficar negativo, esse corpo aqui vai ficar positivo. Então o que acontece? Após esse corpo ser afastado, ele vai permanecer com essa configuração, ele vai ficar carregado aí, tá certo? Então quer saber aí qual é a configuração, né, que eles iriam ficar eletrizados, né, ó, é a segunda configuração, tá, ó, com o cabo na posição horizontal, certo? Bom, por último, tá, gente, para a gente finalizar a nossa aula, nós temos aí outros processos de eletrização, né, em um deles, ó, é esse processo aqui, ó. Isso daqui a gente chama eletroscópio, tá, gente? Eletroscópio de folhas. Folhas são essas lâminas aqui, ó, que ficam aqui embaixo. Como é que funciona isso? Tem um material condutor lá em cima, tá certo? Tem uma haste condutora aqui, ó, certo? No meio dela aqui, ó, em volta dela, tem um material isolante, tá ok? Essas lâminas metálicas, gente, né, é metal, são condutores também. Então vamos dizer, as cargas elétricas, né, como eu tenho material condutor aqui e na lâmina, as cargas elétricas podem fazer isso. Ó. Podem subir, pode descer. Tá certo? Então o que acontece, tá, gente? Se um corpo indutor ele chega próximo dessa esfera, tá? Aqui no caso ele tá fazendo contato mesmo, tá? Mas poderia fazer por indução, só aproximar, ou no caso realizar um contato aí, tá? O que acontece, gente? Ó, se esse corpo ele está carregado e ele entra em contato com essa esfera, o que vai acontecer? Eles vão passar cargas elétricas aí um para o outro, né? E aí o que acontece? Esse corpo ele ficando carregado, gente, né? Vamos dar um exemplo aqui, tá, gente? Vamos supor que esse corpo aqui, ó, ele está carregado negativamente, tá? Ó. Vamos dizer que ele está carregado negativamente. O que vai acontecer? Tá? Cargas negativas, tá, gente? Elas repelem carga negativa, tá?
Então, o que acontece, né? Ó, quando entrou em contato aqui, ó, ele vai passar cargas para essa esfera. Então, essa esfera que estava neutra passa a ficar negativa, né? Ela ficando negativa, tá, gente? Ela vai passar uma parte desses elétrons aqui, tá, gente? Por todo esse corpo aqui. Então aí o que acontece? Não, se ela tiver carregada negativa, vai passar cargas negativas aqui para a esfera, tá? Essa esfera, né, vai passar essas cargas negativas aqui para baixo e consequentemente, ó, o que vai acontecer com as folhas, tá, gente? Como elas vão adquirir cargas iguais, elas vão abrir. Por quê? Porque daí vai ter uma força de repulsão entre elas, tá? Ó, as duas folhas negativas, né? Ó, uma vai repelir a outra, acontece isso daqui, ó. As folhinhas que estavam, as lâminas, né, que estavam bem juntas, né? Por causa da força de repulsão, elas se separam, indicando que esse corpo estava eletrizado. Tá? Então, o eletroscópio, tá, gente, ele é, como a gente pode dizer, né? Ele é um instrumento que indica se o corpo que encostou nele está eletrizado ou não, tá? Se você tem esse corpo aqui, vamos dizer, inicialmente eu estou supondo um exemplo, tá, gente, com cargas negativas, tá? Mas se você não sabe se esse corpo está carregado, é só você chegar, não precisa nem encostar, tá, gente? Aqui está representando aqui encostado, mas não precisaria nem encostar. Só aproximar, você já iria ver essas lâminas aqui, né, ó, abrindo se esse corpo estivesse eletrizado, tá bom? Bom, turminha, por hoje é só, tá? É só uma introdução aí à eletrostática, tá? Na próxima aula a gente vê mais alguns detalhes aí. Certo, turminha? Bons estudos para vocês. Até mais.